Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma liberdade em Cristo Jesus. Há uma liberdade. Jesus nos chamou para nós sermos livres. Podemos também entender que essa liberdade também é uma felicidade. Jesus nos chamou para sermos felizes. Não há erro nenhum em você entender que Jesus nos chamou para a felicidade, porque de fato Ele nos chamou. Apesar de que durante a nossa caminhada nós venhamos a ter momentos de dificuldade, Jesus nos chamou para sermos felizes. E aí é que está o problema. Porque o teu marido, a tua esposa e até mesmo as pessoas que te cercam vão confundir essa liberdade e essa felicidade com você poder fazer o que bem der na tua cabeça. Vão confundir a liberdade de Cristo com qualquer outra coisa. A Bíblia realmente diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma promessa de liberdade para nós se nós reconhecermos o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas, como senhorio das nossas vidas. Nós nos tornamos escravos de Cristo para termos a liberdade. Mas, querido, liberdade não é libertinagem. A Bíblia vai falar para nós em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, que nós não devemos usar a liberdade ou o fato de nós sermos livres para camuflar, para maquiar o mal. Não use da tua liberdade para você fazer o mal a outras pessoas. Eu estou vivendo num casamento onde eu me sinto preso e Jesus me fez livre, então eu vou me separar da minha esposa, vou deixar ela para lá com filhos, com tudo que tiver e vou viver a minha liberdade. Porque foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para me tornar livre. Mas entenda, a liberdade não é libertinagem. A liberdade é o fato de você não estar preso àquilo que te puxa para baixo. Mas não, em hipótese alguma, é motivo para você se render aos seus desejos mais pecaminosos. Ao seu desejo de abandonar a família a qual Deus permitiu que você a constituísse. É engraçado como nós pegamos versículos isolados da Bíblia para satisfazer as nossas vontades, para satisfazer aquilo que nos interessa. Quando nós nos sentimos presos a algo, nós logo colocamos um versículo dizendo: não, mas Jesus me chamou para viver a liberdade e não a escravidão. Mas é engraçado que quando é para nós olharmos para a responsabilidade que nós temos sobre as nossas famílias, nós não enxergamos o texto de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, onde vai dizer que aquele que não cuida dos seus e principalmente os da sua família, ele nega a fé. Ele nega a fé. Mas aí para este tipo de texto a gente não se atenta. Por quê? Porque é mais interessante o texto que diz que eu tenho liberdade, eu tenho a felicidade. Jesus me chamou para isso, então eu vou viver a liberdade, vou viver a felicidade, que hoje eu não vivo no meu casamento, no meu relacionamento. É simples a gente pegar a Bíblia e querer adaptar ela à nossa forma de viver. E é justamente o contrário. Nós temos que adaptar a nossa forma de viver aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz pode, então ok, eu vou fazer. Se a Bíblia diz não pode, então eu não vou fazer. Mas muitas e muitas pessoas, e isso inclui o teu marido, inclui a tua esposa, estão vivendo como se não houvesse o amanhã, mas o amanhã ainda existe. E aí, quando tudo se encerrar, ainda existirá a eternidade. E para onde eles irão? Para onde as pessoas que hoje se asseguram de que estão fazendo a vontade de Deus, abandonando seus familiares, abandonando seus esposos, suas esposas, para viver uma vida conforme a vontade deles, para onde será que elas irão? Porque a Bíblia é bem clara, queridos. Nós temos sim liberdade em Deus. Deus quer que nós sejamos felizes, mas a nossa liberdade não pode machucar outra pessoa. A nossa felicidade jamais vai machucar outra pessoa. Porque a partir do momento em que eu escolho a minha felicidade ao desfavor da felicidade do outro, eu não amo o meu próximo. E aí a Bíblia vai dizer lá em João, 1 João,
Como que é que eu poderei amar ao Senhor se eu não amo a quem está do meu lado? Como é que eu posso servir a Deus se eu não amo o meu vizinho, se eu não amo a minha vizinha, se eu não amo o meu marido ou a minha esposa, se eu não amo os meus filhos, se eu não me preocupo com o bem-estar da minha família, se eu não me preocupo que os meus filhos sentirão a minha falta se eu não estiver em casa? Como é que eu poderei amar a Deus ou dizer que amo a Deus se eu não faço o meu papel direito, se eu não vivo aquilo que Deus um dia estabeleceu para a minha vida? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Simplesmente pegando os versículos que me interessam, simplesmente vivendo daquilo que eu acho que é legal, e aí eu tenho um insight, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano, e aí para esse plano eu preciso justificar, eu preciso respaldar na palavra de Deus, então eu vou para lá, para a palavra de Deus. É engraçado, né, que a gente está falando de homens e mulheres que foram embora e que estão vivendo uma outra coisa. E não estão nem preocupadas em buscar por restauração. Mas é engraçado que nós temos pessoas buscando por restauração e dando os mesmos respaldos que o cônjuge foi embora, está fazendo. Você vê, por exemplo, tem gente que se casou pela primeira vez, o casamento não deu certo, o marido era rude, o marido era grosseiro, o marido era violento, e aí elas simplesmente dão a desculpa de que Deus nos chamou para a paz, então como eu estou em guerra com meu marido, eu me separo do meu marido, eu caso com o outro, aí o outro também não dá certo, mas com o primeiro eu não posso voltar, porque o primeiro eu vivia em guerra e Deus me chamou para a paz, então eu vou lutar pelo segundo. Porque o primeiro me batia e aí não deu certo. O segundo não deu certo, mas pelo menos ele não me batia. Então eu posso orar pelo segundo, porque o segundo é respaldo, porque daí não tem guerra. Querido, a gente sempre vai procurar versículos para querendo agradar aquilo que nos satisfaz. Aquilo que nos satisfaz. Muitas vezes a Bíblia vai dizer para nós que é assim, o caminho é desse jeito, é assim, mas esse caminho está difícil para mim. Aí a gente pega um versículo como o de Marcos, que diz que os sinais seguirão os que creem, né? E o texto não é os sinais, mas as pessoas mudam até isso, né? A Bíblia vai dizer estes sinais, e aí logo em sequência tem uma lista de sinal, não é qualquer sinal, mas aí as pessoas, por não gostarem do que a Bíblia está dizendo, as pessoas vão dizer, não, é por sinal, e aí elas vão seguir pessoas, vão ir atrás de pessoas que lhe mostrem um sinal de que o que está escrito na Bíblia pode ser desviado um pouquinho, pode ser alterado um pouquinho, pode se ajustar um pouquinho, e aí para elas poderem viver aquilo que lhes interessa. Muitas pessoas estão nessa condição, não é só marido opresso, não é só a esposa que saiu de casa, são homens e mulheres que estão vivendo dias tenebrosos porque querem mudar o que diz a palavra de Deus, querem fazer segundo os seus próprios propósitos e mais, usam a própria palavra para tentar se justificar diante de toda a situação. Usam a própria palavra para dizer que não cumprem a palavra, porque a palavra está dizendo que você consegue entender a confusão que faz? A Bíblia para nós, ela é simples, ela é uma regra de manual, é um manual de regra e prática. É o que nós temos que seguir, é o que nós temos que viver. Está ali, está descrito ali. Está descrito ali como você educar o seu filho, está descrito como você manter um casamento saudável, está descrito várias e várias coisas. E uma coisa que está escrito ali que muitas pessoas confundem, querido, é liberdade. A liberdade não faz com que eu e você venhamos a agir de qualquer jeito, de forma irresponsável. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que é livre em Cristo Jesus, não vive na prática do pecado, não vive errando. E um dos erros é magoar o próximo, um dos erros é você não cuidar da tua família, um dos erros é você não amar o teu próximo como a si mesmo. Isso também é erro. Muitas pessoas estão na prática errada, não fazendo aquilo que é de direito, não fazendo aquilo que devem fazer, porque simplesmente querem satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios deleites. E a Bíblia vai nos ensinar todos os dias, é só você abrir a palavra de Deus, vai nos ensinar de que a liberdade conquistada em Cristo Jesus não é motivo para vivermos errando, para vivermos pecando e para dizermos
Eu faço isso porque sou livre. Eu faço isso porque Cristo quer a minha felicidade. Porque Deus não quer me ver sofrendo. Achar que justifica toda e qualquer atitude está errado. O teu caminho precisa ser um caminho de justiça diante de Deus. O teu caminho precisa ser de justiça diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.